continuidade então, né, na nossa série. E hoje eu vou falar com vocês sobre os comportamentos, vamos dizer assim, que englobam o suicídio, que é a ideação suicida, tá? Mas antes de eu começar o conteúdo, se você é novo aqui, não sabe do que a gente está falando, para esse vídeo, vai lá na nossa playlist, você vai encontrar um especial a respeito do suicídio. É interessante que você veja os outros vídeos para esse vídeo fazer mais sentido para você, tá joia? Porque é a continuidade, tá? Se você é novo aqui, se inscreva no canal, tá? Ativa aí o sininho, porque assim que for chegando vídeos novos, vocês vão recebendo notificação, tá bom? Bom, então vamos lá. O que é a ideação suicida, gente? Ela tá acompanhada, tá? A gente precisa lembrar aqui que uma pessoa que ela comete suicídio, geralmente ela vai ter, como tá no outro vídeo, né? O comportamento autolesivo, ele não necessariamente está vinculado com a ideação suicida, tá? Mas pode ser o início, vamos dizer assim, certo? A ideação suicida são as ideias, quando a pessoa começa a ter a ideia de... Gente, e aí aqui é interessante a gente lembrar uma coisa. Essa ideia não é assim, eu tive a ideia de como eu vou me matar, não é isso. A ideação suicida vai falar daquela pessoa que começa a pensar na morte, começar a ter sensações de como será que é morrer, de se imaginar morrendo, de se imaginar morto, de se ver mesmo, né? Ter a ideia de como que é ver ele morto ali no caixão, ele começa a ter essas ideações, ou seja, essas ideias mesmo de como que é essa questão da morte, tá? Já é um ponto para a gente ficar em estado de alerta, porque vamos pensar uma coisa, a gente precisa entender que todos nós vamos morrer um dia, ok, mas a gente não fica pensando nisso 24 horas, pelo contrário, uma pessoa que não tem uma ideação suicida, que não tem uma tendência ao suicídio, ela vai pensar na vida, né? O que é normal, natural do ser humano, é pensar, que vestibular eu vou prestar, depois que eu terminar a faculdade eu vou trabalhar com o quê, se eu namoro, se eu quero casar, e se eu sou casado eu quero ter filhos, eu quero melhorar de trabalho. Esses são pensamentos naturais do ser humano, de evolução e de vida, né? Porque quando a gente está falando disso, eu estou falando de vida, eu estou falando de conquistas que são naturais da nossa vida, da nossa história, certo? E que eu preciso projetar para eu poder conquistar. Quando eu estou falando de morte, né, de pensamento suicida, eu não tenho ideias claras na minha mente de coisas que eu quero conquistar, que eu almejo. Eu tenho pensamentos de como seria somente a morte. Esse processo todo, como eu falei, de como é morrer, de como seria se matar, né, de como seria o velório ali, ele tem essas ideias de como seria se ver morto. Não é essa pessoa que tem a ideação suicida, tá? Os ideais, as ideias ali do suicídio em si. E aqui, gente, eu quero pontuar uma coisa muito importante, tá? É mais comum que pessoas que já tentaram o suicídio em algum momento tenham mais ideação suicida, tá? Porque se essa pessoa ela teve uma tentativa e ela não conseguiu concluir de fato ali o suicídio, vai vir toda uma frustração, tá? Porque ela não conseguiu acabar com essa dor psíquica que ela estava sentindo, e a ideação ela aumenta gradativamente. Por quê? Porque ela vai começar a pensar mais e mais e mais nisso, de como ele está morto, de como ela poderia fazer isso. Então é comum que uma pessoa que está em um processo de reincidência da ideia, né, do suicídio, ou seja, já tentou uma vez, né, um aumento nessa ideação suicida. Outro ponto importante e muito relevante aqui, tá? Nós vamos ver que alguns dos fatores, principalmente os fatores sociais que interferem, né, que determinam o ato, né, em si, ou até mesmo, né, a ideação suicida e os comportamentos, né, que a gente vai ver daqui para frente, eles estão vinculados muitas vezes com quanto maior a minha sensação de desesperança, ou seja, eu não consigo acreditar mais nada, não consigo ter ânimo para mais nada, eu não consigo ter sonhos ou coisas do tipo. Quanto maior a minha desesperança, maior os pensamentos, a ideação suicida. Vou dar um exemplo abordando a multicausalidade. Vamos imaginar um homem
que está desempregado há muito tempo, tá? Ele chegou a um ponto que ele já não aguenta mais, ele tem família, ele tem filhos e ele está buscando trabalho para sustentar essa família e ele não consegue, tá? E aí ele chega no estágio que ele desanima e aí ele começa a pensar, nossa, acho que não tem mais saída e a única saída talvez fosse morrer, que talvez se eu morresse, porque aí existe uma ideia, né, muitas vezes da pessoa que tem essas ideações de que se eu morrer eu resolvo todo o problema, porque se eu morrer eu não vou precisar mais procurar trabalho, se eu morrer eu não vou precisar mais passar pela situação de se sentir frustrado, de não se sentir capaz, porque eu não consigo me enquadrar no padrão para conseguir o trabalho, tá? Então, nós temos dentro, né, das multicausalidades, isso é um dos fatores, tá, gente? A gente tem N fatores que podem levar a pessoa a isso. Uma pessoa que ela tenta muitas coisas e ela não consegue concluir, e aí ela tem aquela sensação de fracasso, de frustração. Então, essas situações podem trazer para essa pessoa a ideação. E aí, a importância também da terapia. Por quê, gente? Nós temos duas questões aqui que a gente precisa trabalhar, tá? Todo mundo, em algum momento da vida, quis morrer. Todo mundo. Assim, às vezes a gente até fala, né? Utiliza esse verbo, essa frase, né? Ah, eu queria morrer. Não é assim? A gente fala. Só que entre eu ter essa vontade, porque eu quero que a situação que eu tô vivendo, que dá muito trabalho, se resolva e eu não consigo resolver, então às vezes a gente tem esse pensamento, eu queria morrer. Mas assim, não é um morrer de verdade, é um morrer para aquela situação, tá? Que é assim, eu queria morrer, que seria um dormir profundamente, e quando eu acordar tá tudo resolvido. Que é uma situação, inclusive, que algumas pessoas fazem, aí vai lá entrar lá no comportamento autolesivo, que é, muitas vezes, na verdade, eu quero somente amenizar essa sensação de mal-estar que eu tô tendo. E eu imagino que se eu deitar e dormir, a hora que eu acordar, tudo isso já passou, certo? Não necessariamente eu quero morrer, tá? Quando uma pessoa me procura, por exemplo, no consultório com algumas características assim, e ela relata para mim esse ponto, né, a respeito de, quero morrer, eu sempre gosto de questionar isso. Você quer morrer como? Você quer morrer de fato, para sempre, para nunca mais existir aqui, e você imagina você morto, imagina como seria isso? Ou você na verdade não quer morrer, você quer desligar, parar o tempo, para que quando você volte esteja tudo resolvido, tá? A gente precisa ter essa visão, essa dimensão. Se você está vendo esse vídeo, você é pai, você é mãe, você é educador, você trabalha com adolescentes, com jovens, ou até mesmo com adultos, gente. A gente precisa aprender a ter o hábito de prestar atenção nas pessoas que convivem com a gente. Nós estamos vivendo num mundo onde ninguém observa mais ninguém. E não é um observar com um olhar crítico, de julgamento, um olhar que não respeita o outro. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de um olhar onde eu possa perceber se o outro está precisando de ajuda. É esse olhar, tá? Bom, gente, então a ideação suicida é basicamente isso. São esses pensamentos recorrentes, certo? E eles podem estar associados tanto com a situação da desesperança, como eu falei, ou com pessoas que já tentaram o suicídio, certo? É isso, gente. Então, a gente já falou sobre os comportamentos autolesivos e sobre a ideação suicida. E aí, eu espero vocês para o próximo vídeo para a ideação suicídio, tá bom? É isso, beijinho, até o próximo.